Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do seu canal É Seu por Direito. E hoje nós vamos falar sobre alimentos. Põe a vinheta aí. É Seu por Direito. O assunto de hoje é sobre pensão alimentícia, alimentos. Tá? Hoje vamos tentar aqui tirar algumas dúvidas, ou melhor, as principais dúvidas relacionadas a esse tema que tem uma grande repercussão em nossa sociedade e uma grande importância. Até porque, como todos sabem, cada vez mais as pessoas optam por modelos diferentes de família, e nesta opção por modelos diferentes de família, obviamente que aumentou o índice de pessoas que passaram a conviver de maneira diferente, e com segunda família, ou vive com a primeira família, mas não convive diretamente ali com os filhos, né? Ou então se divorciou, e, enfim. Nós vamos tratar hoje dessas várias hipóteses, dando vários exemplos. Primeiro nós vamos explicar o seguinte: o que são os alimentos para a lei, né? A lei estabelece de uma forma muito tranquila que, a princípio, o estabelecimento do pagamento de alimentos, né, ele se dá através da conexão de um binômio entre necessidade e possibilidade. O que significa isso? Pois bem, de um lado você tem uma necessidade da pessoa que precisa receber os alimentos, e do outro lado a possibilidade do outro de prestar os alimentos e o valor que esses alimentos deverão ser prestados. Tá? A hipótese mais comum e que todo mundo conhece, que todo mundo já viu, que todo mundo sabe que existe, é quando tem ali um casal, esse casal tem filhos, né? E o mais comum, não que seja o natural, o mais comum é que quando esse casal se separa, a mãe permanece com a guarda do filho, dos filhos, né? E o genitor costuma pagar os alimentos, que todo mundo chama de pensão alimentícia. No programa de hoje nós não vamos tratar de guarda, vamos falar só de pensão. Então, nesse primeiro exemplo, muito comum, né, o que acontece? Há duas possibilidades de se obter ali a pensão. A primeira delas, o genitor, né, o pai que saiu ali daquela família e vai prestar alimento para os filhos, ele ingressa com uma ação, né, chamada de oferta de alimentos, e oferece para os filhos os alimentos que ele pode, que ele tem a possibilidade de fazer, tá certo? Então ele oferece, a mãe, representando os filhos, vai em juízo dizer o seguinte: esses alimentos são satisfatórios, são suficientes, sim ou não, e o processo se encerra aí na maior tranquilidade do mundo. A outra hipótese é: o pai não contribui com os alimentos e a mãe ajuiza uma ação postulando esses alimentos, tá certo? E aí ela postula esses alimentos, normalmente já de pronto, né? O juiz costuma dar uma liminar, que a lei prevê isso, e fixa-se ali alimentos provisórios, no caso das crianças, e a partir daquele momento que o sujeito toma ciência do processo, ele passa a dever ali mensalmente aquela parcela de alimentos. Quais são as principais dúvidas que as pessoas costumam trazer, né? A primeira delas é: e se o pai não trabalha, não tem nenhuma atividade remunerada? Pois bem, o fato dele não exercer uma atividade remunerada não significa que ele não deva pagar os alimentos, né? Tanto que em todas as situações é fixado os alimentos, numa primeira situação de trabalho com vínculo empregatício e numa segunda opção de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício. Vocês percebam que há três possibilidades diferentes, né? O pagamento da pensão com vínculo empregatício é descontado diretamente na folha de pagamento do devedor, e esse dinheiro é repassado para a genitora que cuida ali das crianças, tá certo? Ou o inverso, que eu vou dizer depois. E se ele não trabalha com vínculo empregatício, não tem o desconto, qual é a modalidade? A fixação pelo valor do salário mínimo, tá certo? Seja para caso de desemprego, ou se é uma pessoa que exerce atividade sem vínculo empregatício, direto, CLT, que a gente conhece, né, vai ser fixado também com base nesse parâmetro do salário mínimo. Há uma curiosidade que a gente deve tratar sobre essa questão da fixação dos alimentos,
sobre o salário mínimo, né? E que nos últimos anos teve um impacto muito grande. Qual foi? Nos últimos anos o salário mínimo teve aumentos maiores do que a inflação. Se o salário mínimo teve aumentos maiores que a inflação, ele não acompanhou os salários no modo geral. Ou seja, o salário mínimo subiu mais que os outros salários. Portanto, se há 5 ou 6 anos atrás houve uma fixação de alimentos com base no salário mínimo, por óbvio que a pessoa passou a pagar um valor maior do que aquele que paga descontando diretamente na folha. Qual é o problema disso, né? Normalmente os alimentos são fixados utilizando esse parâmetro do salário mínimo justamente porque a pessoa não tem o emprego. Só que neste princípio, né, do binômio da possibilidade e da necessidade, quando se fixa ali no salário mínimo com relação à necessidade, costuma-se levar em consideração qual é a média de salário que a pessoa tem. Ou seja, se a pessoa ganha lá R$1.000 por mês com vínculo empregatício, não significa que ela desempregada vai ganhar mais que aquilo. Logo, a fixação, né, dos alimentos sem o vínculo ia perdurar ali mais ou menos na mesma média, né? Só que o que acontece? Com o passar dos anos, o salário mínimo aumentou muito mais do que o salário da grande maioria. Logo, isso trouxe distorções, razão pela qual essa distorção viabiliza também movimentar a máquina judiciária. Por quê? Porque a ação de alimentos, diferente dos outros tipos de ações, elas podem ser modificadas a qualquer tempo, desde que este binômio da necessidade e da possibilidade seja alterado. Portanto, se passar a haver uma distorção, é possível provocar o judiciário para alterar essa situação que foi fixada anteriormente. Pois bem, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo, né, se aplica integralmente do mesmo modo, que é quando o homem mantém a guarda dos filhos e a mulher sai de casa. Então, do mesmo jeito que o homem pagaria ou paga os alimentos, a mulher também pode ser objeto, ter que pagar a pensão alimentícia, exatamente no mesmo modelo do exemplo anterior que eu dei. Exatamente, do mesmo modo, né, idêntico, não há o que se discutir com relação a isso. Né, ensejando inclusive, né, em caso de dívida, também um processo de execução que nós vamos tratar no final. Terceiro exemplo, e talvez pouco conhecido, é que os parentes, no modo geral, podem pedir alimentos entre si. É isso, né? O pai pode pedir alimento para o filho, o sobrinho pode pedir alimentos para o tio, né? O neto pode pedir alimentos para o avô. Enfim, a mesma modalidade anterior, do primeiro exemplo e do segundo exemplo, a forma jurídica, como é que funciona, é exatamente igual, com a diferença de que, na verdade, com a ampliação de que os parentes entre si, né, são devedores de alimentos uns para os outros. Isso é importante saber, né, porque a ideia dos alimentos é justamente isso, vou insistir, garantir, né, o básico, né, nesse binômio, necessidade e possibilidade. Portanto, se houver de um lado um parente que precise e do outro, né, o mais próximo, sempre o mais próximo nessa linha, né, o mais próximo tem a possibilidade, deverá ali ser fixados os alimentos para garantir a subsistência aí desse parente. Nosso quarto exemplo, talvez um pouco polêmico, seja dos alimentos que são fixados para os cônjuges. O que significa isso? Teve ali um divórcio ou uma união estável que se separou, que se dissolveu essa união e foi reconhecida judicialmente que ela deixou de existir, tanto na união estável quanto no divórcio, que é a mesma coisa, e também independente do sexo, certo? Pode ser uma união de pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexos diferentes, pouco importa. Se um deles, né, necessitar de alimentos, poderá ser deferido alimentos para um ou para outro, seja por um acordo ou por uma decisão judicial. Agora, nisso tem um detalhe, né? Se for fixados os alimentos, nessa condição, como nós já dissemos aqui, depende da necessidade. E essa necessidade deixa de existir durante um tempo. Um exemplo clássico, né,
é de uma pessoa que tem ali casada um determinado padrão de vida. Quando ela se divorcia, ela não terá mais esse padrão de vida. Então, para que ela mantenha esse padrão e possa, durante um período, manter a sua vida, até que consiga ingressar no mercado de trabalho ou exercer algum tipo de atividade, ela será ali pensionada pelo outro cônjuge no fim desse relacionamento. E aí você me pergunta, quando é que eu posso pedir esta pensão? Quando? Né? Se houver ali a dissolução do casamento e no momento da dissolução do casamento os cônjuges declararem que dispensam os alimentos, esses não mais poderão ser requeridos. Porém, já com os filhos é diferente, porque o direito não é dos pais, então eles não podem abrir mão. Logo, o menor pode exigir, né, o pagamento desses alimentos judicialmente em qualquer fase. Não prescreve. O menor, certo? Pois bem, os alimentos fixados, né? E aí, quando é que aquele que paga alimentos deve parar de pagar? Vou explicar. Vamos lá. Lá nos primeiros exemplos, primeiro e segundo exemplo, né? A criança alcança a maioridade. A pessoa simplesmente para de pagar quando alcança a maioridade? Não, não é bem assim. Precisa de uma decisão judicial, né? E o termo técnico para isso é a exoneração dos alimentos. Ok? Ah, mas eu sei de alguém que recebe alimentos e a pessoa tem 20 e tantos anos. Nessa hipótese, né, nessa condição, que ela já alcançou a maioridade civil, quais são as exceções? Né? Primeiro, se essa pessoa que recebia alimentos estiver fazendo um curso superior. Segunda exceção, se ela for completamente incapaz, se ela não puder exercer atividade nenhuma, e aí ela receberá essa pensão de forma vitalícia. Ao passo que se ela estiver fazendo faculdade, quando terminar a faculdade, pode pedir judicialmente novamente que se exonere a pensão. Mas necessariamente precisa de uma decisão do juiz para decretar que a partir daquele momento não são mais devidos alimentos, porque a pessoa não precisa mais, ela já pode se virar sozinha. Ou porque ela alcançou a maioridade, fez a opção de buscar o mundo do trabalho, ou porque ela concluiu a faculdade e aí um curso superior, né? E tendo concluído o curso superior, ela teria a possibilidade de alçar outros voos e ingressar também no mercado de trabalho. E agora, eu tinha dado o exemplo também dos parentes que podem pedir alimentos entre si. Quando é que pode haver a exoneração? Né? Que um pai pede alimentos para o filho, por exemplo. Né? Quando é que o filho pode pedir exoneração do pai, de não pagar mais alimentos? É uma situação mais delicada, por quê? Porque ele precisará provar que aqueles pais não precisam mais dessa verba alimentar. Né? Então, sempre haverá para a exoneração a necessidade da prova de que aquele necessitado não precisa mais da ajuda. Então, pessoal, esse é o nosso encerramento. Se você curtiu o nosso vídeo, nos siga no YouTube, curta a nossa página no Instagram, nos siga no Facebook, deixe seu comentário. Até semana que vem.